Bom, rapaziada, mais uma rodada se encerra. Grêmio vence do Vasco aí no confronto direto. E, na minha opinião, mais um time carimba sua vaga de acesso para a Série A contra o Vasco. O Bahia carimbou sua vaga para o acesso à Série A contra o Vasco, 2-1 na Fonte Nova, 2-1 de virada, com mais uma pichotada da defesa do Vasco. É impressionante a quantidade de gol contra que todos os jogos o Vasco vai fazendo, principalmente fora de casa. E para mim, ontem o Grêmio carimbou sua vaga para a Série A pós-vitória contra o Vasco, 2-1 de virada mais uma vez, com Quinteiro sendo mais uma vez vilão. É um jogador que eu não entendo ainda o que ele faz com a camisa do Vasco, ainda mais sendo titular. Não sei o porquê ele tá ali, mas enfim. Fato é, a rodada manteve ali a esperança matemática do Sport ainda vivo. O Sport ainda está vivo matematicamente falando. Pô, se eu tô a 5 pontos do quarto e ainda tenho um confronto direto com ele, faltando 9 rodadas, eu ainda estou vivo matematicamente no campeonato. É óbvio que eu estou vivo. Se faltasse uma rodada, duas, eu estava morto já. Mas faltando 9, ainda existe a possibilidade. Agora, óbvio, um milagre ainda tem que ser muito grande. 9 rodadas, a projeção hoje é de 58, 59 pontos para subir. O Sport tem 40. Tem que ganhar 6 e empatar uma no mínimo, para ter algum certo tipo de expectativa. E para isso, vai ter que vencer confronto direto. Coisa que o Sport ainda não fez no campeonato. E para isso, vai ter que vencer fora de casa. Coisa que o Sport só fez isso uma única vez no campeonato, há 4 meses. E por falar em fora de casa, os gráficos são muito semelhantes. Eu gosto muito de compartilhar para vocês estatística, porque a estatística não mente. Você pode argumentar, pode formar opinião, pode achar aquilo, aquilo outro, mas quando você vai para os números eles se sobrepõem a qualquer tipo de argumento. E o Vasco ele vem ao 7º jogo consecutivo de derrota fora de casa. É impressionante. Perdeu para a Lanterna, perdeu para líder, perdeu para vice-líder, perdeu para todo mundo. Vila Nova, Ponte Preta, Bahia, CSA, Grêmio, Brusque, perdeu para todo mundo. O Vasco não ganha fora de casa há 2 meses. Vou compartilhar agora o gráfico do Bahia. O Bahia não vence fora de casa há 2 meses também. O Bahia vem de uma péssima sequência fora de casa, que é muito ruim, mas mesmo assim é menos pior do que Vasco e Sport. O Bahia perdeu para o Grêmio de 1-0, perdeu para o Sampaio de 2-0, empatou com Londrina, perdeu da Ponte, empatou com o Criciúma. Todos esses jogos aqui, o Bahia não jogou absolutamente nada. Zero. Assim, óbvio, tirando o Cruzeiro ali, que meteu uma pressão no final do jogo e tal, mas assim, na maior parte do tempo aqui não jogou bem, perdeu para o Sampaio não jogando absolutamente nada, empatou com Londrina, sofreu empate no último lance da partida, com um golzinho ali de cabeça, com falha de Patrick de Luca, falha também de Danilo Fernandes, ok, mas foi um jogo que o Bahia finalizou 2 vezes no gol até os 42 minutos do segundo tempo. Um time que se acovarda fora de casa. Um time mal escalado por Anderson Moreira na maioria das vezes. Contra a Ponte tomou 2-0 e contra o Criciúma empatou com 0-0. Sabe lá Deus como. Sei lá. Empatou 0-0 lá, os caras perderam o cara do Criciúma mais uma vez, perdendo gols cara a cara. E assim vai o campeonato, né? Que tem uma característica muito forte. Bahia, Cruzeiro e Grêmio. Esses 3 times do G4, eles fora de casa, eles perdem para todo mundo praticamente. Para todo mundo. Dentro de casa eles são fortes pra caramba e aí eles conseguem criar gordura no G4. E a mesma característica do Sport. O Sport jogando fora de casa perde para todo mundo, irmão. Jogando bem, jogando mal, jogando mais ou menos. Perde para todo mundo. Com enredos até de certa forma semelhante, jogando mais, criando mais, finalizando bola na trave, goleiro pegando tudo, jogadores perdendo muitos gols e tal, mas perde de todo jeito. O Sport não vence fora de casa há 4 meses. Nos últimos jogos levou 4 Sampaio, 4 de Ituano, perdeu da Tombense, CRB e ponto. Por que eu falei tudo isso? Porque o jogo de hoje, Sport Bahia na Ilha do Retiro, tem alguns números que a gente tem que colocar para vocês antes de dar uma opinião, que é meio que qual é a lógica de hoje? Do empate para a vitória do Sport. É lógico isso? É muito óbvio isso de se pensar.
O time de Anderson Moreira não joga bem fora de casa, é um time que se acovarda na maior parte do tempo. É um time que fica lá atrás, jogando por uma bola de vez em quando. É um time que não apresenta nada fora de casa. E na Ilha do Retiro, a última vez que o Bahia venceu foi na própria Série B, mas faz 12 anos, foi em 2010. Então, assim, retrospecto recente na Ilha do Retiro, mais retrospecto recente do Bahia jogando fora de casa, mais retrospecto recente do Sport jogando na Ilha do Retiro contra todos os adversários nessa Série B, nos faz crer que o Sport vai vencer o jogo. Em tese, minha aposta seria 1-0 Sport. Não sei quem vai fazer o gol, mas essa é a tendência do campeonato. E aí, pessoal, vou compartilhar em tela com vocês a rodada 30 que abre agora. O Sport pega o Bahia amanhã, vai ter o Vasco enfrentando o Náutico, o Novo Horizontino enfrentando o Grêmio, e lá embaixo a gente vai ter aqui a rodada se encerrando, o CRB pegando o Cruzeiro lá em Alagoas. É uma rodada muito melindrosa. É uma rodada que eu não consigo crer que o Sport vai encurtar a diferença para o quarto colocado. Que, por sinal, antes a gente até olhava um pouco mais o Grêmio, né? Pô, e o Grêmio? A quantos pontos vai ficar do Grêmio se a gente ganhar e o Grêmio perder? Eu acho que essa rodada, depois da vitória do Grêmio contra o Vasco, a gente nem olha mais para o terceiro lugar. A gente só está olhando para o quarto. E o Sport vencendo o jogo, ele encurta para 2 pontos, mas o Vasco ainda vai jogar contra o Náutico, sendo bem sincero, pessoal. O Vasco, para mim, é extremamente favorito contra o Náutico. Então, essa rodada para o Sport é uma rodada para quebrar o tabu na temporada de, nunca, não venceu ainda nenhum confronto direto. É uma rodada que o Sport tem que vencer. E eu acho que não vai encurtar a diferença para o Grêmio, para o Vasco ainda não. Por quê? O Vasco vai pegar o Náutico. E aí é que está o ponto. Eu acho que se essa diferença que hoje é de 5 pontos, ela nessa rodada aumentar para 7, ou a partir das próximas rodadas ela aumentar para 7, para 8, o campeonato está encerrado de fato para o Sport, né? O Londrina está no bolo ainda. O Londrina está a 1 ponto do Vasco. O Londrina está a 1 ponto do Vasco. Então, assim, é uma rodada muito melindrosa que o Sport tem que chegar a fazer seu papel, vencer o seu jogo, para ver se rezar muito, para ver se o Náutico arranja alguma coisa lá em São Januário. Que eu até brinquei, né? Eu sou náutico, tá? Agora, para eu ser náutico na sexta, o Sport vai ter que ganhar amanhã, na segunda, no caso hoje, né? Que já é hoje. Segunda já é hoje. Estou gravando um vídeo de madrugada. Bom, dito tudo isso, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o jogo em si. O Sport é um time que, para mim, com essa escalação não vai a canto nenhum. Deixa muitos buracos na volância. Nossa zaga está muito mal, Sabino muito pesado fisicamente. Os jogadores que estão substituindo o Rafael Thierry, Chico e também Fábio Alemão muito mal, entram muito mal na partida, falhando demais. Nosso goleiro, mal pra caramba. Saulo até que foi bem no último jogo, mas instabilidade total. Nosso setor de criação, Giovani, a cada 10 partidas, em 3 ele vai atuar bem, em 7 ele vai ser horroroso e nocivo ao clube. As pontas, Claudinei prefere falar, não, os meus critérios é que prevalecem sempre. Aqui a gente trabalha com meritocracia. Jogadores não têm cadeira cativa. E a outra aspas dele é uma piada total, né? Não, o acesso comigo não é questão de sonho. É questão de objetivo. Nós temos objetivo. Não temos. Claudinei, com você e com suas teimosias, que para mim teimosia é sinônimo de burrice, o acesso é questão de pesadelo mesmo. Ou então, é um sonho muito distante, porque você só faz burrice atrás de burrice na escalação. Então, o acesso é questão de sonho com você, meu irmão. Infelizmente, você está fazendo um trabalho fraco, você me decepcionou até agora. Espero que a partir do jogo de hoje você comece a escalar os melhores em campo. Wanderson, Gustavo Coutinho, saca Giovani, não dá mais. Eu canso de falar isso aqui. Esquece, Giovani não dá mais. Não cria, não marca, não faz nada. Para que esse cara tá em campo? Para ser prejudicial ao clube? Qual é o sentido, Claudinei? Eu não vejo mais sentido nenhum Giovani ser o titular do time. Infelizmente. E aí o Sport tem buracos na volância, porque Ronaldo marca a EAD, olhando à distância.
Fabinho tem que se esgoelar para marcar por 3. O Sport marca com 3 jogadores na segunda linha. Para mim, isso não tem longevidade, ainda mais pelas características de jogadores que a gente tem na segunda linha. Vai ter algum buraco ou na lateral direita, ou no setor direito, ou na volância. Zagueiros mal. E o Bahia tem jogadores bons no meio-campo. Mugni, excelente jogador para uma Série B, está fazendo excelente temporada. É um cara que espeta demais ali pelo setor de meio-campo. Danielzinho deve ser o titular, é um cara que espeta demais. Davó muito rápido. Cara, a gente amanhã vai enfrentar um time que fisicamente, do meio para frente, é melhor do que a gente. São jogadores rápidos e a gente tem jogadores gordos, pesados fisicamente. E isso me preocupa demais. Davó, quando engatar a segunda marcha, ele já vai passar por Sabino como o The Flash. E isso me preocupa. Esses pontos me preocupam. O Bahia tem um meio-campo e tem um time, no geral, muito mais qualificado do que o Sport. Mas o Sport joga na ilha, tem o fator casa, torcida, e o Bahia fora de casa é um time que é inoperante durante grande parte do tempo. O Sport pode se aproveitar, mas para isso o Claudinei vai ter que escalar certo. Se ele escalar certo, o Sport vence o jogo. Se ele escalar errado, o Sport não vai vencer o jogo. Aí vai dos critérios do Mr. Claudinei, que para mim faz um trabalho bem fraco. Enfim, a gente se aprofunda um pouco mais sobre a análise do jogo em si, na live do pré-jogo, de alguns pontos. Sobre pontos fracos do Bahia, eu já falei pra caramba isso já em vários vídeos e lives. É um time que tem o setor esquerdo de marcação que é muito fraco. Só que aí, Claudinei, o que é que você vai fazer? Anderson Moreira com certeza já estudou tudo que tu faz. Escalar errado e substituir as mesmas peças no segundo tempo. Todo mundo sabe o que tu vai fazer, Claudinei. Tu vai insistir na mesma burrice ou não? E Anderson Moreira, ele me inventa copete de ala esquerda. Isso é uma piada total. Anderson Moreira também é outro treinador que está escalando muito mal a equipe do Bahia, que pode custar caro, né? Enfim, eu acho que a análise mais correta, taticamente, de como é que vai ser a postura das equipes, e eu acho que o Sport vai ter uma postura um pouco mais de ataque a todo momento, de posse de bola, de marcação, pressão, porque o Sport precisa do resultado. O Bahia não precisa do resultado. O Bahia está com acesso nas mãos. Então, assim, a análise tática de como é que vai ser o comportamento das equipes, melhor dizendo, de qual vai ser o resultado do palpite, eu acho que no pré-jogo, na escalação oficial, a gente vai ter um bom norte. Enfim, a aguardar, tá, rapaziada? Hoje, o percentual, a probabilidade do Sport subir é de apenas 7%. E tá correto. Eu coloco aqui que o Sport ainda está vivo porque eu sou torcedor e porque, de fato, eu vejo que existe a esperança matemática. Qualquer cara que fala, o Sport não está vivo, é você ir contra a esperança matemática. O Londrina está muito vivo. O Ituano, pela esperança matemática, está vivo. O CRB, pela esperança matemática, também está vivo. Mas, de fato, eu não acredito nem um pouco que o Ituano e o CRB tenham qualquer possibilidade de acesso. O Sport, eu vejo que tem um pouco mais peso de camisa, qualidade técnica de jogadores, fator casa é mais forte do que CRB e Ituano. Todo um contexto eu vejo o Sport bem à frente até de Sport, de Ituano e CRB. Em relação ao Londrina, o Londrina é um time que, dos jogos que eu vi do Londrina, é o time que me surpreende demais. Eu não entendo como é que o Londrina está aí. Ele acha vitórias, o campeonato vai empurrando o Londrina para frente. Me surpreende, enfim. O Bahia tem 97% de chance de acesso, coerente demais. Para mim, o Bahia subiu, o Grêmio 92%, subiu também para mim já. O Cruzeiro já é campeão. E o Vasco tá no bolo. Tá no bolo. O Vasco quis se intrometer no bolo, porque o Vasco teve várias chances de acabar com o campeonato, de liquidar a fatura e não liquidou. Enfim, aguardar, tá? O vídeo ficou muito longo, mas eu vou deixar ele longo mesmo assim. Talvez eu ainda volte em vídeo hoje, mas a live do pré-jogo vai ser até mais importante do que esse vídeo aqui. Esse vídeo foi mais para colocar números e algumas opiniões ali, não tão profundas, mas a gente se aprofunda na live do pré-jogo, tá, rapaziada? Abraço aí para todo mundo, tamo junto.